Meus caros, vamos começar a corrigir aqui os exercícios da página 85, que fala sobre aplicações do Teorema de Pitágoras, né? Então, na letra 1, eu peço para vocês calcularem as diagonais dos quadrados, né? Então, eu tenho alguns quadrados aqui, peço para vocês calcularem suas diagonais ou calcular o tamanho do lado, né? Depende, tem algum exercício que eu peço para você calcular o tamanho do lado e outro para vocês calcularem a diagonal, tá? A fórmula eu dei para vocês aqui, que a diagonal é igual a L vezes raiz de 2, no caso do quadrado, né? Então, na letra A, calcula a diagonal desse quadrado. Eu tenho um quadrado de 8 por 8, certo? Então, a diagonal vai ser o quê? Vai ser o L vezes a raiz de 2, certo? Então, no caso aqui, o lado mede 8, então a diagonal é igual a 8 raiz de 2. Pronto, ó, fechou. Certo? Na letra B, eu peço para vocês calcularem também a diagonal, certo? Eu te dou dois lados e peço para calcular a diagonal. Então, usando a fórmula, ó, D, a diagonal é igual a lado vezes raiz de 2, certo? Então, aqui no caso, vai ser o quê? D é igual, o lado é 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2, tá? Porque tem a raiz de 2 já da fórmula, né? Então, aqui, ó, D é igual a 2 vezes, só raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Lembra lá, né? Se eu multiplico duas vezes a mesma coisa, eu posso elevar ao quadrado, certo? Agora eu aplico propriedade de radical, eu corto o expoente e corto o radical, vai sobrar para mim que diagonal é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a sua diagonal na letra B é 4, tá? Na letra C eu peço um pouquinho diferente, tá? Eu dou para vocês o valor da diagonal, ó, certo? Dou o valor da diagonal para vocês e peço para vocês calcularem o tamanho do lado, né? Então, diagonal é igual a L raiz de 2, certo? Nesse caso, a nossa diagonal vale 7 raiz de 2 é igual a L raiz de 2, certo? Tenho raiz de 2 dos dois lados, posso dividir. Então, vou fazer 7 raiz de 2 dividido por raiz de 2, né? Igual a L raiz de 2 dividido por raiz de 2, ó. Agora, o que eu posso fazer? Ó? Posso cortar as raízes, ó. Raiz de 2 corto com raiz de 2, raiz de 2 com raiz de 2. Por que eu posso cortar? Por quê, pessoal? Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. 7 vezes 1, 7. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. L vezes 1, L. Então, o nosso lado, nesse caso aqui, mede quanto? 7. Ok? Na letra D, mesma coisa da letra C. Eu te dou o valor da nossa diagonal e peço para vocês calcularem o lado. Então, diagonal é igual a lado vezes raiz de 2. A diagonal aqui, no caso, é raiz de 6, que é igual ao quê? É igual a raiz de 2, né? L raiz de 2, né? Só mudei a ordem aqui, não importa, tá, pessoal? Então, L raiz de 2. O que eu faço agora, pessoal? E agora, o que eu posso fazer aqui? Agora deu problema, né? Eu tenho que sumir com o quê? Com essa raiz de 2 desse lado, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou dividir os dois lados por raiz de 2. Então, vai ficar, ó, raiz de 6 sobre raiz de 2, né? Certo? Igual a raiz de 2 vezes o L dividido por raiz de 2, né? Continuar esse pedacinho aqui, né? Aqui, ó, raiz de 6 por raiz de 2, aplico propriedade de raiz. Então, se eu tenho divisão das raízes, eu posso dizer que é a raiz da divisão, né? Então, eu vou dividir 6 por 2 dentro do radical grandão. Aqui, ó, eu corto raiz com raiz, porque dividido vai dar 1, então igual a L. Então, o nosso L aqui é igual ao quê? 6 dividido por 2, 3. Então, vai ficar raiz de 3. Então, o L é igual a raiz de 3. Tudo bem? Número 2, pessoal, o que eu falo para vocês? Ó, que a Flora está confeccionando cartões, né, quadrados, de lado 10. E a diagonal desse cartão, ela vai colocar uma fita com um laço. Só que para ele, ela utilizou 15 centímetros de fita. Quantos centímetros de fita ela precisará para a confecção do cartão? Então, o que acontece, pessoal? Ela tem ali, né, no caso, a medida, né, do nosso cartão, que ele é quadrado, né, ele tem 10 centímetros de lado, certo? Ó, 10 centímetros de lado, certo? E ele fala que a diagonal dessa fita aí, a fita é o quê?
é o laço, que ela tem 15 centímetros, então esse lacinho aqui que ela vai fazer, ó, só esse lacinho aqui que ela vai fazer, ele tem 15 centímetros. Então, esse pedacinho aqui que ela deu nozinho é 15 centímetros. E mais a diagonal, que é o pedaço que está aqui. Vamos supor que seja 2 pedaços de fita, né? Na verdade é um que ela vai dar um nozinho, né? Vai fazer o lacinho. Então, ela vai querer calcular a diagonal mais os 15 centímetros do lacinho, né? Então, primeiro eu vou calcular a diagonal. Então, vamos lá, ó. A diagonal, nesse caso, é o quê? É L raiz de 2, porque ela fala que o nosso cartão tem formato de quadrado. Então, é L raiz de 2. A figura tem 10 centímetros de lado, então eu vou substituir. Então, a diagonal é quanto? É 10 raiz de 2. Ó. Só substituir. Então, o tamanho da nossa diagonal é isso. Tudo bem? Daí, pessoal, o que acontece aqui? Ele quer o quê? Ele quer saber o tamanho da fita que ela vai usar. Por que ela quer saber o tamanho da fita que ela vai usar? Porque eu sei que o lacinho é 15 e a diagonal é 10. Então, eu vou somar. Então, a fita toda, o pedaço todo de fita que vai tanto contar a diagonal como o lacinho é o quê? É o laço, né, o lacinho que ela vai fazer, mais a diagonal do nosso quadrado, certo? É o tamanho da fita que eu vou usar. Daí o que acontece? Ó, se eu tenho o lacinho, ela fala aqui pra gente, ó, que o lacinho, só o laço, vai utilizar quanto? 15 centímetros. Então a fita, só chamar de F, vai ser o quê? O 15 mais a diagonal. Quanto que vai a diagonal? 10 raiz de 2, tá? 10 vezes raiz de 2. No enunciado, pessoal, ele fala pra gente usar, ó, considere a raiz de 2 no 1,4. Lembra que a gente já estudou as raízes imperfeitas, né? As raízes irracionais. Não é 1,4, mas ele mandou você usar. Então, você vai usar. Você vai colocar 15 mais 10 vezes, no lugar da raiz de 2, 1,4. 10 vezes 1,4 dá 14. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 15 mais 14, que vai ser 29. Então, eu vou precisar, para fazer usar de fita toda, contando a diagonal mais o lacinho, 29 centímetros de fita, tá? Para confeccionar um cartão. Tudo bem? No 3, pessoal, ele pede para você calcular a área de cada um dos triângulos, né? E o valor dos termos desconhecidos, tudo bem? Então, vamos lá. Para calcular a área, no caso desses triângulos aqui, é um triângulo especial. Perceba que eu tenho um triângulo que tem 9, 9, 9. Tem todos os lados na mesma medida. Então, esse aqui é um triângulo que eu chamo de equilátero. Esse aqui é um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero tem uma fórmula que a gente já viu lá. A área do triângulo equilátero é o quê? É L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, né? Temos uma fórmula lá que deriva da aplicação do Teorema de Pitágoras. Substituindo, ó, a área desse triângulo vai ser o quê? 9 ao quadrado, porque é o lado, né? 9 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. 9 ao quadrado é 81. Então, a área do triângulo vai ser 81 raiz de 3 dividido por 4, tá? Só isso, tá, pessoal? Não dá para simplificar, não dá para resolver mais nada, então fica assim. A área das figuras é isso. E eu também peço para vocês calcularem a altura, porque é um dos valores que eu não tenho, desconhecido. A altura também tem uma fórmula para ela, lembra lá? L raiz de 3 dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a altura do triângulo equilátero, tá? Fique bem claro, do triângulo equilátero. Para calcular a altura do triângulo equilátero, eu uso essa fórmula aqui. Vou substituir. H é igual a quanto? L é o lado, 9, vezes raiz de 3 dividido por 2, tá? 9 dividido por 2, 4,5 raiz de 3, tudo bem? Então, a nossa altura é 4,5 raiz de 3, ok? Então, calculei a altura e calculei a área, tudo bem? Vamos lá para a próxima. Próxima é a mesma coisa, pessoal. Te dei a altura, não sei o lado. Vou fazer o quê, pessoal? Aqui eu vou calcular primeiro a nossa, usar a altura primeiro, porque eu não sei o tamanho do lado. Então, vou usar a forma da altura. Então, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3, dividido por 2. Eu tenho a altura, ó, 7 raiz de 3, ó.
7 raiz de 3 lá, que é a nossa altura. Então, eu vou substituir aqui. H é igual. H não. 7 raiz de 3. 7 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 dividido por 2, tá? Esse 2 está dividindo, passo para lá multiplicando, lembra disso? Então, 7 vezes 2 raiz de 3 vezes é igual a L raiz de 3, ó. Só tenho raiz de 3 dos dois lados, né? O que eu posso fazer aqui? Posso dividir as duas. Os dois lados por raiz de 3. 7 vezes 2, 14, certo? Raiz de 3 sobre raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Posso cortar a raiz de 3, cortar a raiz de 3, então o nosso L é quanto? 14, tá? Então, no nosso caso aqui, o nosso L vale 14. O lado do nosso triângulo equilátero, 14. Agora eu vou lá e vou calcular a área. A área do triângulo equilátero é o que mesmo? L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. 14. Então, a área do triângulo é 14 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. 14 ao quadrado é 196, então a área do triângulo é 196 raiz de 3, dividido por 4. 196 dividido por 4, 49. Então vai ficar 49 raiz de 3, tá? Então a área do nosso triângulo equilátero aqui, 49 raiz de 3, tudo bem? Pessoal, o penúltimo exercício fala assim para vocês, ó. A placa de trânsito de preferência, essa aqui, é representada por um triângulo equilátero. É representada por esse triângulo equilátero, tá? Então essa aqui é a placa de preferência, para quem já conhece um pouco de trânsito, essa aqui é a placa de preferência. Ela é formada por um triângulo equilátero. Sabendo que os lados do triângulo da placa medem 60 centímetros, calcule a altura do triângulo da placa, tá, pessoal? Então eu sei que os lados aqui medem 60 centímetros, né? 60 centímetros os lados. Eu sei que é um triângulo equilátero, então todos os lados têm 60 centímetros. Eu quero que vocês calculem a altura. Usando a fórmula, pessoal, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 dividido por 2, ó. Aplicando a fórmula aqui, eu vou colocar o quê? A altura é igual a lado, que a gente já viu, 60, raiz de 3 dividido por 2. 60 dividido por 2, 30, então a altura vai ser 30 raiz de 3 centímetros, tá, pessoal? O que é a altura aqui mesmo, pessoal? Lembra que eu falei para vocês? É sempre uma linha reta, uma linha perpendicular. Então, ó, uma linha reta, ó. Essa aqui é a altura do triângulo, tá? Uma linha reta, perpendicular à base, tá, pessoal? A base do triângulo tá aqui, o triângulo tá de cabeça para baixo, tá, pessoal? A base tá aqui, a base não é isso aqui. O triângulo não para desse jeito, tá? A base é essa parte aqui, tudo bem? Ou esta aqui, tanto faz, tá? Eu optei por essa porque eu vou virar o triângulo, tá? Último exercício para finalizar, ele fala para vocês calcularem a área do hexágono. Lembra lá que tem uma fórmula também. Lembra que o hexágono é um polígono de 6 lados, né? Composto por 6 triângulos equiláteros. Então eu tenho uma forma para calcular. A área do hexágono, eu vou chamar, ó, a área do hexágono, a área H, é igual ao quê? 3 vezes o lado, raiz de 3, lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2, tá? Essa é a fórmula. Eu te disse que o lado mede 3 centímetros, é só simplesmente substituir. Então, a área do hexágono aqui é 3 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2, tá? A área do hexágono é 3 ao quadrado, 9. Então, 3 vezes 9, raiz de 3 dividido por 2, tá? 3 vezes 9, 27. Então, A é igual a 27 raiz de 3 dividido por 2, tá, pessoal? Não precisa dividir, tá? Deixa assim mesmo. Centímetros ao quadrado só, tá? Não precisa mais, não precisa mexer não. Se quisesse dividir o 27, mas não é necessário. Então, 27 raiz de 3 dividido por 2, ok? Fechamos a correção agora, tá, meus queridos? E espero que tenha ajudado.